Olá pessoal, vamos para mais uma aula de matemática, continuando com geometria analítica, essa é a aula de número 11, e vamos ver agora a interseção de duas retas no plano. Então temos aqui um plano cartesiano, temos a reta R, temos a reta S, e vejam que essa reta aqui, que essas duas retas, elas se interceptam num ponto A, tá certo? E esse ponto A, ele tem coordenadas x0, y0. O objetivo dessa aula é a gente descobrir exatamente quais são essas coordenadas, qual é o ponto em que elas se interceptam. Então, por exemplo, digamos que nós tivéssemos a reta R, que fosse a reta de equação y igual a 2x menos 3, tá certo? Tivéssemos uma reta S, cujas coordenadas fosse, tá uma letra minúscula aqui, uma reta S, cujas coordenadas, ou melhor, cuja equação fosse igual a menos 3x mais 1, por exemplo. Então temos aqui duas retas. Essas retas elas não são paralelas, né? Por que elas não são paralelas? Porque o coeficiente angular dessa primeira aqui é 2 e o coeficiente angular da segunda é menos 3. Então, elas não são paralelas. Então, elas se tocam em algum canto. Vamos encontrar esse ponto de interseção. Então, veja que elas já estão na forma reduzida, então já está isolado o y de um lado e o y do outro. Então, basta que eu iguale o segundo membro nesse caso. Vai ficar assim, ó, 2x menos 3 é igual a menos 3x mais 1. Então, passa para cá, ó, fica 2x mais 3x é igual a 1 mais 3. Isso daqui dá 5x, tá certo? Aqui dá 5x. E do outro lado dá 4. Portanto, x vai ser igual a 4 sobre 5, tá certo? Se x é igual a 4 sobre 5, eu posso substituir em qualquer uma dessas outras aqui e encontrar o valor de y. Então, vamos substituir na primeira. Y é igual a 2 vezes 4 sobre 5 menos 3, certo? Aí é só fazer as contas agora. Y é igual a 2 vezes 4 dá 10, aliás, dá 8. 8 sobre 5 menos 3, certo? É só fazer a conta. Aqui embaixo dá 5, ó, porque é o mínimo entre 5 e 1. 5 dividido para 5 dá 1. 1 vezes 8, 8. 5 dividido para 1 dá 5. 5 vezes 3, 15. Tá certo? Fica 8 menos 15, que dá menos 7. Então fica menos 7 sobre 5. Portanto, o ponto de interseção, que eu estou chamando de ponto A, vai ser quem? Vai ser XY que eu encontrei. Que no caso é 4/5 e menos 7 sobre 5. Ok? Então, o ponto de interseção vai ser esse ponto aí. Ok? Obviamente que esse exemplo que eu dei aqui, essas duas retas aqui não são as mesmas daqui. Tá certo? Aqui é só um exemplo. Estou mostrando que tem duas retas que se encontram em um ponto. E o ponto a gente encontra desta maneira aqui. Tá certo? Vamos ver outro exemplo. Então, temos aqui, ó, duas retas. Veja que ela está na forma geral. AX mais BY mais C igual a 0. As duas estão na forma geral. Encontrar o ponto de interseção é a mesma coisa que resolver esse sistema aqui. Tá certo? Então, para resolver um sistema, você tem vários métodos. Tá certo? Vamos usar aqui o método de comparação, que é colocar na forma reduzida e depois comparar as equações, que foi o que eu fiz no exemplo anterior. Então, vamos isolar o y, que é colocar na forma reduzida. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar menos 2y
é igual a menos 2x menos 4, certo? Então vai ficar assim, y igual a menos 2x sobre menos 2, menos 4 sobre menos 2. Y é igual, cancela aqui, ó, menos 2 por menos 2 dá 1 positivo, então fica apenas x. Menos por menos dá mais. 4 dividido para 2 dá 2. Então, ó, já coloquei ela na forma reduzida. Essa é a minha primeira equação aqui. Vou colocar também a segunda, ó. Vai ficar assim, ó, menos xy igual a menos x menos 2. Multiplica por menos 1, né? Nesse caso. E você vai ter y igual a x mais 2. O que é que nós temos aqui? O que é que nós encontramos? Essas duas equações, elas representam exatamente a mesma reta, tá certo? Se você tentar resolver esse sistema aqui, vejam só como é que vai ficar, ó. Você agora iguala, né, x mais 2 igual a x mais 2. Passa tudo para o primeiro membro, fica x menos x mais 2 menos 2 igual a 0, né? Que eu passei tudo para o primeiro membro. Então vai ficar assim, ó. X menos x dá 0. 2 menos 2 dá 0. Então, no primeiro membro também deu 0. Vejam só o que é que deu aqui, ó. 0 igual a 0. O que é que isso significa? Significa que 0 vai ser igual a 0 para qualquer valor de x e y que você escolha. Ou seja, isso daqui não depende de x nem depende de y. Para qualquer valor de x ou y, 0 vai ser igual a 0. Então, essas retas aqui, elas na verdade são coincidentes, tá certo? Coincidentes. Elas coincidem. Se a equação é a mesma, essas retas são coincidentes. Então, para qualquer ponto, vai ser uma reta sobre a outra, tá certo? Retas coincidentes, certo? Vamos ver outro exemplo. Pronto, vamos ver agora o outro exemplo aqui, ó. 3x menos 2y mais 3 igual a 0. Vamos colocar essa equação na forma reduzida, para ver como é que fica. Fica assim, ó, menos 2y igual a menos 3x menos 3. Passei para o outro lado com o sinal invertido e esse 3 também. Então fica y igual... Eu já vou multiplicar aqui por menos 1 para ficar todo mundo positivo, certo? Vai ficar y igual a 3 sobre 2. Já vou meter o sinal para fora. Mais 3 sobre 2. Pronto. Já estou com a minha primeira reta aqui na forma reduzida. Vamos colocar essa outra aqui, ó. Menos 4y é igual a menos 6 mais 8. Tá certo? Vou multiplicar por menos 1 para inverter o sinal. Se você não quiser multiplicar, faz a relação depois também, dá na mesma coisa. Fica 4y igual a 6x menos 8. Agora eu vou passar o 4 dividindo. Ó. Fica y igual a 6x sobre 4 menos 8 sobre 4. Menos 8 sobre 4. E agora a gente pode fazer essas contas aqui, ó. Y é igual a... Eu posso simplificar aqui, ó, na verdade, por 2, né? 6 por 2 dá 3. 3x. 4 por 2 dá 2. Menos 8 para 4 dá 2. E nós temos aqui, ó, a equação na forma reduzida, tá certo? Reduzida. E essa aqui também nós temos na forma reduzida. Então, perceba que o coeficiente angular dessa primeira reta aqui, ó, M1, é quanto? O coeficiente angular é que está multiplicando x, portanto é 3 sobre 2.
Nessa outra reta aqui, ó, M2, o coeficiente angular é também 3 sobre 2. O que é que ocorre quando M1 é igual a M2? As retas são paralelas. Então, retas paralelas não tem ponto de interseção. Tá certo? Já decorre da definição de paralelismo. Elas não se tocam, não se interceptam. Tá certo? Então, tem esse exemplo aqui, ó, que elas são coincidentes, elas são iguais para quaisquer pontos. Qualquer ponto que você toca, essas duas retas vão ser iguais, ó. Tá certo? Estão só escritas de maneiras diferentes. Tem esse primeiro caso aqui, ó, que elas se tocam em um ponto, que é o ponto 4 sobre 5 e menos 7 sobre 5. Tem o exemplo que eu vou lhe ensinar agora, o último exemplo. Vamos lá ver nosso último exemplo. Temos essa primeira reta aqui e temos a segunda reta. Será que elas são paralelas? Será que elas são coincidentes? Será que elas se tocam ou não? Só vamos saber resolvendo, tá certo? Então vamos lá, ó. Isolando o y primeiro, vai ficar assim, 2y igual a x mais 5. Então vai dar y igual a x mais 5 sobre 2. Que é a mesma coisa de eu colocar x sobre 2 mais 5 sobre 2. Tá certo? Nesse nosso caso aqui, é melhor que deixemos dessa forma aqui, ó. Certo? Porque nós vamos igualar com essa outra daqui e tal. Depois você vai ver que é melhor dessa forma aqui. Nesse caso aqui, vai ficar assim, ó. Menos 5y é igual a menos 3x mais... Aí vem menos 6. Troca todos os sinais, né? Multiplicando por menos 1. Vai ficar 5y igual a 3x mais 6. Então, y é igual a 3x mais 6 sobre 5. Certo? Você também pode, se quiser, botar 3x sobre 5. Tá certo? 3x sobre 5 mais 6 sobre 5. Aí fica a seu critério. Bom, eu escrevendo dessa forma aqui é a forma reduzida, ó. E na forma reduzida, nós já temos o coeficiente angular, ó. Nesse caso aqui, o coeficiente angular é 3 sobre 5. Nesse caso aqui, o coeficiente angular é 1 sobre 2. Tá certo? Então, nós já sabemos uma coisa. Essas retas não são paralelas, porque os coeficientes angulares são diferentes. Então, elas vão se tocar em algum ponto. Então, vamos encontrar este ponto. Vou fazer de vermelho. Ó, veja que, por um lado, ó, o y deu x mais 5 sobre 2. Tá certo? Por outro lado, que é da outra reta aqui, deu 3x mais 6 sobre 5. Tá certo? O que eu vou fazer agora é multiplicar cruzando aqui, ó, meio pelos extremos. Lembra? Nós temos aqui uma proporção, então vamos lá fazer essas contas, ó. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 5, 25. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 6, 12. Aí agora, passa todo mundo, quem tiver x para o primeiro membro, quem não tiver, joga para o segundo. Então vai ficar assim, ó, 5x menos 6x. Certo? 12 menos 25. Aqui dá menos x. Você tem 5, faz uma compra de 6, fica devendo 1x. E aqui dá menos 13. É isso? Aí você multiplica aqui por menos 1 e vai dar x igual a 13. Então aqui x igual a 13 é o valor de x. Tá certo? Então você já encontrou o x. Você substitui em qualquer uma das equações para encontrar o y, tá certo? Então vamos substituir em qual? Você escolhe. Vamos substituir, eu posso substituir aqui, aqui, ou aqui, ou aqui, em qualquer uma delas aí, tá certo? Então eu vou resolver substituir nessa primeira, que ela me parece ser mais simples, ó. Tá certo? Então vamos lá, substituir aí. Vai ficar assim, ó. Menos x vai ficar menos 13. Vou até mudar essa cor aqui. Vou
colocar um verde aqui para ficar diferente. Vai ficar assim, ó, menos 13. Mais 2y. Menos 5 igual a 0. Então vai ficar 2y. Aí aqui, ó, menos 13 menos 5 dá menos 18, não é isso? Menos 18 igual a 0. Então, vai dar 2y igual a 18 positivo. Então, y é 18 sobre 2, que dá quanto? Dá 9. Então, y vai ser 9. Tá certo? Então, portanto, quem é o ponto de interseção dessas duas retas? Vai ser o ponto XY. Então, vai ser 13 e 9. Então, essas duas retas se tocam em um ponto e esse ponto é 13 sobre 9. Então, é uma videoaula bastante longa, mas espero que você tenha compreendido. Fiz vários exemplos para que fique bem claro aí cada caso. Ok? E lembrando que tem outras maneiras de resolver esse sistema aí. Tem várias formas, substituição, comparação por determinante, várias maneiras. Você escolha aí o que for mais conveniente. Todos os casos aqui que eu resolvi por comparação. Eu coloco a equação na forma reduzida e depois comparo o segundo membro da igualdade. Ó. Veja que eu igualei esse membro com esse. Com isso eu encontro o x, substituo e volto e encontro o y. Tchau, tchau. Aquele abraço. Se inscreva no canal, deixe sua curtida no vídeo. Fui, até mais.